O Visão Trabalhista Entrevista está no ar. Confira os assuntos desta edição. Na próxima sexta-feira, 15 de julho, é Dia Nacional do Homem. O médico do sindicato dá a dica para eles cuidarem da saúde e ter mais qualidade de vida. E as maldades do presidente interino Michel Temer não têm limites. Agora ele quer mexer no auxílio doença. E tem mais. Vamos fazer um giro sobre as conquistas da semana e a agenda das próximas atividades do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Vamos lá! Nesta sexta-feira, 15, é o Dia Nacional do Homem. A data nasceu como um marco para lembrar os homens sobre a necessidade de cuidar da sua saúde, o que para muitos ainda requer muita atenção, uma mudança cultural. Confira as dicas do médico responsável pelo atendimento clínico do nosso sindicato, Paulo Eduardo Moura. No próximo dia 15 de julho agora, é comemorado o Dia do Homem aqui no Brasil, em outros lugares tem uma outra data, em novembro, eles chamam inclusive de Novembro Azul. Em alguns países os homens usam até bigode para ressaltar a data, mas a data para o homem é importante do ponto de vista médico, né, que é a minha área, para que se tome alguns cuidados. Nós homens somos muito relaxados em relação à saúde, diferentemente da mulher, até porque as mulheres costumam ter um programa de saúde preventiva muito mais acentuado pelo Estado do que para o homem. Só recentemente é que começou a surgir cuidados específicos, o hospital do homem, no sentido de trazer o homem para o ambulatório, trazer o homem para o médico para que ele faça os exames. Vamos pensar no homem em três fases, né? Numa fase da adolescência, que precisaria tomar alguns cuidados. Hoje a vacina que se faz de HPV, por exemplo, para as meninas, por enquanto só para as meninas, vai passar a ser feito para os meninos também, para que eles não sejam transmissores do HPV, que é uma doença vírus, que dá o câncer do útero na mulher. Então os adolescentes precisam tomar cuidado inclusive com o início da vida sexual, mesmo que seja precoce, usando preservativo, tomando cuidados não apenas da gravidez, mas para que não sejam contaminados, nem contaminem com doenças sexualmente transmissíveis. Esse é o cuidado da adolescência. Outro cuidado ainda na adolescência, para o homem, é não criar dependência química. O uso de substâncias como álcool ou outras drogas que deixem de ser recreativas e comecem a entrar numa situação de dependência. Tem que ser evitado, tem que se dar atenção para isso. Na fase adulta é muito importante que se tome alguns cuidados. A gente vai passar uma fase praticamente imune a doenças, mas quando a gente chega em torno dos 40, 45 anos, alguns cuidados precisam ser vistos. Um é fazer seus exames bioquímicos de rotina. O segundo é marcar uma consulta com o andrologista ou o urologista. O terceiro é verificar a possibilidade de acompanhar, em função dos casos da família, de doenças ligadas à próstata, que é o principal órgão-alvo para que o homem venha a sofrer algum problema. Tá? Agora, em relação à próstata, só se eu tiver casos na família? Não, aqueles casos, naquelas situações em que existem antecedentes familiares, o tio, um irmão, o pai que tenha desenvolvido um problema de próstata, ele tem que começar um trabalho mais precoce, pode começar já aos 40 anos. O que é que a gente pede para fazer? De rotina. Hoje, inclusive, a Secretaria de Saúde e o Ministério da Saúde pede para que, além dos exames de próstata, seja feito de rotina o teste para o HIV, o teste para sífilis, para todos os pacientes do sexo masculino. E o que é que o homem tem que fazer? Passando no urologista, ele vai pedir um PSA, que é um antígeno específico para a próstata, que embora seja um indicador, ele não é afirmativo, ele pode ter um falso negativo, como pode ter um negativo também, que não, às vezes você tem um PSA normal e sua próstata aumentar de tamanho. Ele vai te pedir um ultrassom da próstata para verificar o tamanho e a textura. E o dado mais importante que a gente não pode, nós todos homens não podemos deixar de fazer, que é o toque retal. O toque retal é quem faz o diagnóstico, é o toque que determina em que condições que está a próstata. Isso precisa ser feito dentro de um prazo estipulado pelo urologista. A partir dos 50, a gente faz praticamente todos os anos, né, para que seja feita a detecção ou não do tumor.
como é feito também a colonoscopia a partir dos 50 anos em todos os homens, para se detectar o segundo foco de problemas de saúde, que seria do tubo digestivo. Os cânceres do reto, o câncer do colo, as colites. Então você verifica que nós homens às vezes não damos importância para isso. E muitas vezes quando você vai no médico também, você tem que aprender a pedir para o médico certos cuidados. Né? Exato. A outra coisa que nós estamos falando especificamente do problema para o homem, mas junto a esses dados que eu falei agora, é importante que seja feita toda a parte bioquímica, né? O seu colesterol, o seu açúcar, para ver se não tem um diabetes, as suas funções do rim, a função do fígado, isso é importante que seja feito, e uma avaliação cardiológica. Nós homens somos extremamente propensos a ter problemas cardíacos, em função do estresse, em função da atividade física motora, que é mais desgastante, né? De alguns hábitos nocivos, como o tabagismo, como o álcool, que acrescentam um fator de risco. Então, o que a gente pode orientar? Primeiro, os valores normais do homem, os valores morais, os valores de família, a questão de exemplo que o homem tem que dar para a família. O segundo aspecto da saúde, que nós ressaltamos agora. Tome os cuidados, assuma uma posição preventiva, porque se você consegue detectar algum problema de saúde numa fase precoce, todos, hoje o câncer de próstata, que nós estamos mais sujeitos a ter, ele é totalmente tratável, ele vai morrer de outra coisa, mas não vai morrer do câncer da próstata, desde que seja tomada uma atitude preventiva. Agora o senhor falou de um outro ponto também, que foi a questão da andropausa, que para a mulher é muito mais famoso, todo mundo sabe que a gente vai enfrentar um dia, mas talvez o homem não se toque dessa necessidade, porque é culturalmente uma barreira ainda para nós. Que tipo de médico, quais são os fatores que falam, opa, eu estou entrando nessa tal de andropausa, o que é isso? O que é que a diminuição do hormônio, né, que vai acontecer, né, os seus testículos vão sofrer uma redução de volume, vão deixar de produzir uma quantidade normal de testosterona, e com isso você vai ter o quê? Você vai ter uma diminuição da libido. A libido é o estímulo sexual, né? A testosterona também mantém no homem o que a gente poderia chamar de ânima, que seria essa capacidade guerreira de atividade. Outro detalhe que pode ser um indicador de que você está entrando na andropausa é a perda de massa muscular. Você vai verificar que sua musculatura começa a sofrer uma atrofia, né? Por isso que é muito importante a atividade física, né? Para que você não perca essa massa. Lapsos de memória, esquecimentos de fatos corriqueiros, um caos rápido, um vazio rápido na sua memória, também é um indicativo dessa fase. Mas o que mais caracteriza isso, na verdade, é a mudança do perfil da resposta sexual. Essa mudança significativa. Mas que você pode procurar o urologista, e o urologista vai te fazendo a sua dosagem hormonal, ele vai ter uma ideia de como você está e corrigir na medida do necessário. Você entendeu? Mas, de qualquer forma, não é uma fase tão complicada como é complicada a menopausa para as mulheres. Tá ótimo, doutor. Você quer deixar um recadinho para o pessoal nesse dia 15? O que eu posso desejar a mim, aos outros homens e a todos vocês que nos assistem, é que hoje a nossa expectativa de vida, de manter a nossa vida com qualidade, como homem, né? Graças à medicina, graças aos avanços da medicina, faz com que a gente consiga uma idade provecta gozando de plena saúde. Saúde e o mais importante, previna-se, porque prevenir ainda é o melhor remédio. Mas e se nos exames forem encontrados problemas? O médico Paulo Moura explica na sequência o que fazer. Nós homens também sofremos da andropausa, né? Ou seja, com o passar dos anos, os nossos níveis de testosterona, que é o hormônio masculino,
tendem a diminuir. Em função disso, a gente perde massa muscular, né? Perde o desempenho físico, perde a capacidade vital e diminui a capacidade sexual de estímulo, não só de estímulo, que é a libido, como a capacidade de manter uma ereção durante um período longo. 52% dos homens com mais de 50 anos têm algum tipo de disfunção. Hoje, com os medicamentos que existem, você praticamente consegue abolir isso, os remédios que corrigem isso. Mas, voltando para a questão da próstata, quando você precisa fazer uma retirada da próstata, o nervo pudendo que passa por cima da próstata, ele costuma ser lesionado. Quando isso acontece, dois problemas surgem de imediato. Uma, incontinência urinária, dificuldade que o homem passa a ter de segurar a urina, de reter. Procedimentos hoje muito mais simples, muito mais bem executados, conseguem reduzir essa complicação cirúrgica a um nível muito pequeno, de tal forma que os homens fazem a cirurgia da próstata, que é a prostatectomia, e normalmente não ficam com sequelas. Bom, recado dado. E a gente vai para um intervalinho e já volta. Estamos de volta para te alertar sobre mais uma ameaça que está para sair da caneta do presidente interino Michel Temer. Uma averiguação do auxílio-doença de quem recebe o benefício há 2 anos ou mais. Isso pode significar a perda do benefício para centenas de trabalhadores. Mas você sabe o que é o auxílio-doença? Quem explica para a gente é o especialista do sindicato, Flávio Rafael. O auxílio-doença é um auxílio onde o trabalhador tem uma incapacidade temporária, né? E o auxílio acidentário, via de regra, é dentro do estabelecimento da empregadora ou ao trajeto entre empresa e residência. E tem pré-requisitos para ter direito a esse auxílio, os 2 auxílios? Temos sim os pré-requisitos. Uma doença comum, temos alguns CIDs, que esses CIDs identificam essa doença comum do acidentário, do benefício acidentário. O que é CID? O CID seria a Classificação Internacional de Doenças. Tá, então necessariamente tem uma comunicação de acidente de trabalho ou não tem a comunicação, ou de qualquer forma vai aparecer também na documentação do médico que esse trabalhador é assistido, esse CID. Exato, né? O médico que ele esteja em tratamento ou o próprio médico particular, através dos laudos ou da ressonância, ele classifica essa doença, né? Aí ele pega esses exames e tem que levar para perícia do INSS. Exato, leva esses documentos para a agência da Previdência Social. E aí depende do perito atestar se existe essa incapacidade ou não. Isso, o perito ele pode conceder ou pode indeferir. Tá. Agora, a questão que está sendo levantada pelo governo é que justamente as pessoas têm que passar por uma nova perícia para atestar se realmente ela está recebendo aquele benefício de forma legítima. Será que a gente corre o risco de ter perito que tira o benefício? Como que é essa situação? A curto prazo, a Previdência não tem estrutura a chamar todos esses segurados, a informar os requisitos que esses peritos farão essas perícias. Agora, a longo prazo, eu creio que sim, né? Mas desde o que seja informado aos segurados quais os requisitos. E tem tempo mínimo de contribuição para ter acesso a esses benefícios? Temos. Hoje a qualidade de segurado, qualquer colaborador, qualquer segurado tem que ter no mínimo 12 meses de contribuição para ter direito a esses 2 benefícios. E o governo quer fazer um pente fino no benefício, à procura de fraudadores. A ideia do governo é convocar os trabalhadores que recebem o benefício há 2 anos ou mais para verificar se realmente precisam do auxílio. Vamos ver a opinião do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região sobre essa questão. A intenção, pelo jeito, não é olhar se tem fraude ou não, mas está muito mais claro que a intenção
é de reduzir os gastos da Previdência. Então, isso é que preocupa. Nós não somos a favor de fraudes, né? Mas esse governo não está demonstrando intenção de acabar com corrupção ou com fraudes. Ele está com a intenção de retirada de direitos. E esse é o melhor caminho? Não, claro que não, né? Hoje, os caminhos é evitar os acidentes de trabalho. Esse governo está indo na contramão, né? Quer discutir a NR12, não tem as ações regressivas, não está tendo fiscalização nos ambientes de trabalho, não está se conseguindo fazer mesa redonda. Quer dizer, os impasses que tem entre capital e trabalho, esse governo está muito mais do lado dos empresários, né? Isso dificulta a gente reduzir o número de acidentes no Brasil. Provavelmente vai ter um acréscimo nesses últimos anos. Você falou da NR12 e de ações regressivas. Rapidamente, só para a gente contar o que é essas duas NR12 é uma norma regulamentadora. Todas as empresas têm que fazer proteção em máquina e equipamento para prevenir os acidentes. Para isso tem uma norma. Então é a norma regulamentadora número 12. Apelidou de NR12. E as empresas, muito poucas delas estão seguindo a norma regulamentadora, que ela foi renovada em 2010. Então se colocou novos pontos, melhorou a norma do ponto de vista do trabalhador, né? Ter as máquinas mais protegidas. Nós estamos em 2016, quer dizer, nesses 6 anos, muito pouco se foi feito dentro das empresas, que não é só empresas metalúrgicas, tem empresa química, tem outras indústrias que têm esse tipo de maquinário que tem que fazer proteção. E não fizeram. E a CNI, Confederação Nacional da Indústria, está fazendo uma pressão muito forte para acabar com a NR12. E o governo agora, esse governo interino, está dizendo que quer fazer uma discussão porque essa lei é maléfica para os empresários. E as ações regressivas, o que são? Toda vez que é um acidente, e se for por culpa da empresa, quer dizer, se a empresa, não precisa ter o dolo, mas basta ter a culpa, quer dizer, se a empresa não seguiu as normas regulamentadoras, ou não entregou equipamentos de segurança, qualquer coisa desse tipo, ou não constituiu a CIPA, por exemplo, a empresa já tem culpa. E toda vez que a empresa tem culpa por um acidente, ela tem que ressarcir o INSS. Dos acidentes que têm ocorrido, só se a gente pegar mortes e aposentadorias por invalidez, o INSS tem entrado com uma ação a cada 43 acidentes. Dos outros 42, parece que o trabalhador que foi culpado, e não a empresa. Então, ou é por falta de fiscalização, ou é por má vontade mesmo do governo de entrar com essas ações. E isso favorece os empresários e causa um prejuízo enorme para o trabalhador, porque depois vai dificultar, inclusive, ele entrar com uma ação contra a empresa por danos morais e danos materiais, pela falta de provas. E uma coisa leva a outra, né? Porque a gente está num momento de... está sendo falado de reforma da Previdência, o governo interino tem outra proposta que para os trabalhadores também vai ser ruim, que é colocar uma idade mínima, unificar idades, e aí você está falando da questão da ação regressiva, que seria uma outra forma de restituir à Previdência os gastos, né? Sendo que a proposta de reforma da Previdência é justificada com muitas aspas por conta de um tal rombo da Previdência, né? Primeiro que não há rombo, há roubo, mas não há rombo na Previdência, né? Essa parte da Previdência, que é o seguro-acidente de trabalho, acaba tendo lucro, né? Tem superávit nessa área. É por isso que durante muitos anos se pensou, governos neoliberais pensou em privatizar essa parte da Previdência Social do INSS. Então não há prejuízo aí, não há rombo aí, né, previdenciário. Agora, as ações regressivas, ela tem pontos importantes que a gente enxerga. Primeiro que ela, na parte econômica, ela reduz os gastos da Previdência Social quando a empresa é obrigada a ressarcir o INSS dos gastos. Segundo, que é uma maneira de fazer prevenção. Quer dizer, as empresas, quando sabem que vai ter um gasto grande com a
Previdência Social com o trabalhador se houver um acidente, ele sai mais barato fazer a prevenção. E isso vai ajudar demais os trabalhadores em redução dos acidentes de trabalho. Quer dizer, essas duas coisas são extremamente importantes no nosso ponto de vista. Por isso que a gente insiste nas ações regressivas. E qual que é o caminho para o trabalhador organizado em relação a todas essas questões que a gente está colocando? É fazer pressão para que essas mudanças ocorram, né? Quer dizer, não essas mudanças que estão sendo propostas, mas as mudanças que de fato a gente quer que ocorram. A gente faz mais um intervalo e já volta. Voltamos com o nosso programa. Agora você confere um giro das conquistas do sindicato nas fábricas. Mesmo com crise, o sindicato avançou na conquista de participação nos lucros ou resultados em empresas como Aliança, Liceu, Eletroluminar, VAP, AZZ. E nas assembleias da semana, a diretoria também convoca para o ciclo de debates, que é o nosso tradicional encontro sobre saúde e segurança. Na próxima quinta-feira, o debate acontece em Barueri, a partir das 18h30, e o tema será o combate ao assédio moral com a médica Margarida Barreto. O ciclo de debates é aberto aos interessados. Basta se inscrever pelo e-mail ou pelo telefone. Uma última dica para você é a exposição Ocupação Glauco, que está no Itaú Cultural, na Avenida Paulista. A exposição traz a vida, as inspirações e a arte do cartunista. A exposição inclui 2 cartilhas ilustradas para o nosso sindicato. Sim, porque um dos primeiros trabalhos de Glauco foi na imprensa do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região. A gente fica por aqui. Até a semana que vem!